profissional lá do mercado que estava fazendo essa live falava de uma ação, eu ia lá e comprava essa ação. E a maioria das vezes eu perdi dinheiro com isso, né? Eu lembro que quando o Cielo estava praticamente no topo histórico dela, né, assistindo uma live, um profissional falou, não, porque é uma ação com excelentes fundamentos, piriri, pororó. E aí eu falei, nossa, se esse cara que trabalha nesse lugar, né, entende pra caramba, tá falando, eu vou comprar a ação da Cielo. E aí o que aconteceu foi que eu paguei mais do que deveria, e a ação caiu, e eu perdi dinheiro, e eu falei, poxa, eu não vou conseguir construir um patrimônio se eu ficar seguindo dicas, né? E isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje, muitas pessoas que chegam até mim na consultoria, muitos amigos meus me pedem dicas de investimento e falam, Pedro, o que você acha que é uma boa investir? Onde você acha que é bacana eu colocar meu dinheiro? Né? E eu falo, cara, você tem que entender uma coisa. Primeiro ponto, o que é bom para o Pedro não necessariamente vai ser bom para você. O seu perfil de risco é diferente do meu, a sua realidade financeira é diferente da minha, os seus objetivos é totalmente diferente dos meus. E o que pode fazer sentido para mim pode não fazer para você. Talvez eu, Pedro, aceito perder 10, 20, 30 mil reais numa ação, né? Porque isso está dentro do meu gerenciamento de risco. Só que isso para você pode não fazer nenhum sentido. Talvez eu, Pedro, possa deixar o dinheiro travado no investimento 5 anos, 10 anos, sem precisar resgatar esse dinheiro. Mas para a sua realidade, para os seus objetivos, talvez deixar esse dinheiro travado durante tanto tempo não faça o menor sentido. E muitos dos meus clientes de consultoria que chegam até mim e que provavelmente estão perdendo dinheiro em alguma posição, alguma daquelas posições foram dicas de eu vi uma recomendação que fulano falou que tal criptomoeda ia subir. O meu amigo me indicou essa criptomoeda que vai subir pra caramba. E a verdade é que você não vai conseguir construir patrimônio se você ficar seguindo dica. Inclusive, eu não conheço nenhum grande investidor que construiu um patrimônio legal seguindo dica. E eu falo assim, acho que não vou nem pegar grande investidor, eu vou falar assim, eu não conheço ninguém que construiu uma vida bacana, com uma liberdade, seguindo dica, né? Pode ser que uma dica ou outra dê certo, mas, poxa, você vai querer viver de dica? Não faz o menor sentido. E aí essa reflexão fez eu buscar o conhecimento para que eu desenvolvesse a minha educação financeira, buscasse entender como controlar o meu dinheiro, como investir melhor no meu capital, de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha realidade, de acordo com os meus objetivos. E aí eu fui buscar entender como que funcionava uma renda fixa, como que funcionava ações, como que funcionava fundos imobiliários, como que funcionava os fundos abertos, esses fundos que você vê multimercado, crédito privado e etc. E aí, baseado nisso, eu aprendi a montar uma carteira de investimentos de acordo com as minhas necessidades, sem ficar preocupado se aquela dica vai ser uma dica boa ou se aquela dica vai ser uma dica ruim, né? Porque quando você investe seguindo uma dica, você está basicamente investindo às cegas. Quando você investe numa recomendação, você está investindo às cegas. Você, na verdade, você está sem saber por que você está investindo. E um grande problema que eu vejo das pessoas que elas investem seguindo dicas é que às vezes a pessoa que deu a dica, ela vende a posição, ela sai e não fala para você. E você continua com aquela posição no seu portfólio, sem saber se faz sentido ter aquela posição, né? Então, eu abro meu Instagram, por exemplo, né? E às vezes eu posto um gráfico de uma ação. Só que eu faço questão de não colocar qual ação que é. E as pessoas falam, Pedrão, qual ação que é essa? Qual não sei o quê? Cara, às vezes para mim essa ação pode fazer sentido, mas daqui 2, 3 dias eu vou lá e estopo a posição, zero, posso estar com ganho, posso estar com perda. E aí você comprou, eu nem sei que você comprou porque eu postei lá a ação XYZ.
Aí você fala, nossa, se o Pedro tá comprado nessa ação, é uma baita de uma ação. Aí você compra, a ação cai, aí eu vou lá e falo, putz, acho que não faz mais sentido essa ação, eu zero a posição. Só que na sua cabeça você acha que eu continuo comprado. E eu nem sei que você comprou essa ação. E aí você pode perder muito mais do que você deveria, justamente por você ter seguido uma dica. Então eu não acho que faz sentido a gente ficar buscando seguir dica. Eu acho que o que faz muito sentido é a gente desenvolver a nossa educação financeira. Essa é a parte mais difícil do processo. Essa é a parte um pouco mais chata. A parte do estudar, a parte do se dedicar, do aprender, do sentar a bunda na cadeira e ler livros, assistir cursos. E eu não estou falando de assistir curso necessariamente curso pago, né? Você tem tanto vídeo hoje em dia no YouTube que você pode assistir. Obviamente, você não vai adquirir um conhecimento extremamente profundo se você ficar só assistindo conteúdo gratuito. Porque se fosse assim, né, era muito fácil, né? Infelizmente, a maioria dos conteúdos mais profundos vem através de cursos, né? E vai investimento de dinheiro, investimento de tempo, de dedicação, mas é necessário, né? Infelizmente, a educação financeira, hoje em dia, já está tendo um movimento para colocar isso nas escolas, mas isso ainda não é a realidade das pessoas, né? Infelizmente, a educação financeira é algo que a gente não tem na escola, então a gente vai precisar desenvolver por conta, né? Então, o ponto principal é você parar de seguir dica nesse momento, procurar estudar. E quando você for fazer um investimento, você fazer esse investimento entendendo a dinâmica desse produto e o porquê que você está comprando. Porque se você sabe exatamente o porquê que você está comprando, a partir do momento que alguma coisa muda no cenário, você fala, poxa, eu comprei porque essa ação ela tem uma vantagem competitiva em termos tributários por causa do aço. Estou falando negócio X. Ah, começou uma guerra tarifária, não sei o quê. Essa ação perdeu esse negócio. Pô, se você comprou por isso e ela não tem mais isso, ela perdeu os fundamentos. Óbvio que você vai vender a posição. Então, a partir do momento que você sabe por que você está comprando, você vai saber o porquê você está vendendo. E muitas vezes, principalmente falando do mercado de renda variável, ou até mesmo o mercado de renda fixa, porque a renda fixa também tem volatilidade, sobe e desce. E quando você entende essa dinâmica do porquê que pode estar subindo, do porquê que pode estar caindo, muitas vezes a ação está caindo e é uma oportunidade de compra. Não porque ela perdeu os fundamentos, mas talvez porque o cenário macroeconômico do juros subindo está impactando no preço, mas a ação continua sendo uma boa ação. E aí você pode comprar com desconto e aproveitar que ela está caindo. Ou você pode alocar numa renda fixa mais rentável, porque o juros está subindo e você sabe aproveitar esse timing. Né? Recentemente, vou dar um exemplo, um cliente chegou desesperado para mim falando, Pedro, o Tesouro IPCA+, está desvalorizando muito, eu estou muito preocupado. E aí, batendo um papo com ele, eu falei, cara, você não precisa ficar preocupado. O juros futuro está subindo, o título ele vai desvalorizar. É normal, o juros futuro está subindo, as taxas estão subindo. Então o título está desvalorizando para oferecer taxas maiores para os novos investidores. Só que se você levar até o vencimento esse título, você vai receber o valor que você investiu mais a remuneração acordada. E se por um acaso, se você tiver a possibilidade de fazer novas aplicações de acordo com os seus objetivos, perfil de risco e realidade financeira, é a mesma coisa que você fazer, você está conseguindo rentabilidades melhores e pode ser uma grande oportunidade. Então, a partir do momento que a gente para de seguir dica e entende a dinâmica dos produtos e o porquê que a gente está fazendo as coisas, fica muito mais fácil. Então, pessoal, a grande reflexão que eu quero dar para vocês é exatamente essa. Parar de querer seguir dica, parar de querer seguir recomendação, seja de influencer, seja de reportagem, seja do seu colega, do seu vizinho. Ah, porque meu vizinho comprou tal coisa, eu vou comprar também. Cara, se você quiser perder dinheiro, continua fazendo isso.
né? E infelizmente, às vezes você entra em negócios que pode arruinar a sua vida. Tipo uma pirâmide, né? Eu tenho amigos e eu entrei em pirâmide também por causa de amigos meus, né? Isso é um outro fator, né? Quando eu estava no começo da minha jornada, que eu não tinha a educação financeira que eu tenho hoje, esse negócio, porque fulano entrou, eu vou entrar também. E aí eu fui lá e entrei numa pirâmide, só que na época eu pedi 3 mil reais, né? A dinheiro de hoje, sei lá, deve estar uns 7 mil corrigidos hoje. Então é uma puta de uma grana. Mas eu tive um professor na faculdade que ele botou 50 mil reais em 2013, na época da Telex Free. Quem é das antigas vai saber do que eu tô falando. Porque tava todo mundo entrando, não, fulano entrou, fulano tá ganhando dinheiro, ele me deu dica, não sei o quê, e aí começou aquele efeito cascata, e ele colocou 50 mil reais e 3, 4 meses depois o negócio quebrou e ele perdeu 50 mil reais e arruinou a vida dele. Eu ainda coloquei um valor que não ia doer no meu bolso, né, doeu muito, mas não ia me quebrar. Então, pessoal, o seguir dicas, você não vai conseguir construir uma vida de liberdade seguindo dica. Pelo contrário, né? A liberdade está em não seguir a dica, a liberdade está em você desenvolver a sua educação financeira para que você possa construir o seu portfólio, construir os seus investimentos, sem precisar ficar escravo das dicas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir bastante, deixar o seu comentário, né? Me fala se você hoje investe seguindo dica ou se você já está na etapa de se desenvolver para não ser mais escravo das dicas e aprender a investir com o seu próprio conhecimento. E o que eu puder contribuir para você, para que você consiga fazer isso, eu tô aqui justamente para a gente ter essa troca, tá? Eu aprendo muito com vocês nos comentários, eu gosto muito dos relatos que vocês postam, e isso me agrega muito, tá? E não esquece de se inscrever aqui no canal, acho que isso daqui ajuda a gente a estar cada vez mais trazendo mais vídeos para vocês e batendo esse papo bacana, beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.